Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao Focus Concursos. Eu sou o professor e amigo Fabrício Biasotto, tendo as nossas videoaulas de matemática. E as videoaulas de matemática de hoje, uma coisa muito fundamental em operações matemáticas, principalmente na brincadeira de equações, que se chamam propriedades de potência. Meu amigo, as potências possuem propriedade. Você já sabe que tem um monte de potências que você tem que memorizar. Beleza? Além disso, você também precisa memorizar as propriedades de potência. Isso é de fundamental importância para duas coisas: funções exponenciais, funções logarítmicas. Beleza? Elas são utilizadas nas duas. Você não vai poder esquecer. É de fundamental importância entender isso, memorizar isso. Por quê? Porque são as ferramentas básicas para que você possa realizar os cálculos dentro das equações matemáticas. São coisas que você tem obrigação de saber, porque resposta de mãe, porque sim. Beleza? Então, dentro das propriedades de potência, vem comigo, dá uma olhada. Potência, propriedades de potência. Primeiro, todo e qualquer número elevado a expoente par. Atenção! Todo e qualquer número elevado a expoente par. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, qualquer número par. O resultado sempre e somente será positivo. Não me interessa se a base é positiva ou se a base é negativa. O resultado será positivo. Por quê? Porque o expoente é par. Só isso. Menos com menos dá mais. Se são pares, sempre será mais. Entendido isso? Bem, quando temos um número real, o que quer dizer real? De menos infinito a mais infinito qualquer valor, elevado a um expoente par, o seu resultado sempre será um número real positivo. Lembre-se que o expoente diz o número de vezes que a base está sendo multiplicada por ela mesma. Observe alguns exemplos abaixo. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos 7, que é a base, elevado ao quadrado. Menos 7 vezes menos 7. Então vamos lá. 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Menos com menos, mais. Por isso que ele sempre será positivo. 5 elevado à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 625, ok? E menos 2 elevado à quarta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Pronto, mais 16. Por isso que todo e qualquer expoente par, de 0 até o mais infinito, não me interessa, 0, 2, 4, 6, 8, 10, não me interessa. Se o expoente é par, o número, o resultado, ou o que chamamos de potência, sempre será positivo. Não importa a base. Não me interessa se a base é negativa, se a base é positiva, não me interessa. O resultado será positivo para sempre. Ok? Beleza? Muito bem. Note! Mesmo a base sendo um valor negativo, se o expoente for par, o valor sempre será positivo. Você já viu aqui nos exemplos. Show de bola? Beleza? Tranquilo flex, tranquilo flex. Próximo. Base elevada a expoente ímpar. Expoente ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. O resultado terá o sinal da base. Expoente ímpar. O resultado terá o sinal da base. Se a base é positiva, resultado positivo. Se a base é negativa, resultado negativo. Só isso. Dá uma olhada. Nesse caso, temos um número real levado a um expoente ímpar. O resultado da nossa potência será um número real que terá como sinal em seu resultado final o mesmo sinal da base. Ou seja, se a base é positiva, resultado positivo. Se a base é negativa, resultado negativo.
Veja alguns exemplos. Base positiva, resultado positivo. Base negativa, resultado negativo. Base negativa, resultado negativo. Base positiva, resultado positivo. Base negativa, resultado negativo. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Feito! Nunca se esqueça, nesses casos em que o expoente é ímpar, o sinal da potência sempre será igual ao sinal da base. Show de bola? Beleza? Muito bem. Próximo. Base elevada ao expoente negativo. Quando temos uma... Atenção. Entenda. Você não sabe elevar a expoente negativo. O expoente só pode ser única e exclusivamente positivo. Não existe expoente negativo em matemática. Ah, mas se o expoente for negativo, o que eu faço então? Aí é que entra uma regrinha matemática que eu tenho que olhar para a base e inverter a base. De novo, inverter é trocar numerador com denominador de lugar. E aí, quando eu inverto a base, o expoente que era negativo, ele fica positivo. E aí volta ao normal. Se é par, sempre positivo. Se é ímpar, o mesmo sinal da base. Beleza? As duas propriedades que você acabou de ver. Então, o expoente nunca poderá ser negativo. O expoente tem que ser sempre positivo. Entendido isso? Sempre positivo. Se o expoente for negativo, eu tenho que inverter a base para ele ficar positivo e aí voltar ao normal. Vem comigo, dá uma olhada. Quando temos uma base, número real qualquer de menos infinito a mais infinito, não me interessa, elevada ao expoente negativo, devemos seguir um pequeno procedimento. Devemos inverter a base da nossa potência e depois devemos mudar o sinal do expoente para positivo. Então, resolvemos normalmente aplicando as propriedades 1 ou 2 vistas anteriormente. O que quer dizer? Propriedade 1. Se o expoente é par, sempre positivo. Se o expoente é ímpar, segue o sinal da base. Veja alguns exemplos. O número 4 é o mesmo que 4 sobre 1. Quando o número não possui denominador, isso quer dizer que o denominador é igual a 1. De novo. Quando o número não possui denominador, o denominador sempre será igual a 1. De novo. Quando o número não possui denominador, completa. Entendido isso? Show de bola. Invertendo o número 4, inverter é trocar numerador com denominador de lugar. Fica 1 sobre 4. Então, lê-se 1 sobre 4 ou simplesmente 1/4. Então, observação. Inverter uma fração nada mais é do que colocar o numerador no lugar do denominador e o denominador no lugar do numerador. Em outras palavras, virar a fração de cabeça para baixo. Lembre-se, olha lá, ó. Você está percebendo que tudo na matemática é uma escadinha, ponto a ponto, bem sequenciado? Lembra que nós já vimos isso lá em frações, lá atrás? Lá no começo, o que é numerador, o que é denominador, traço de fração. Então, o conhecimento ele vai sendo uma sequência e eu tenho que me ligar nisso. Não adianta eu querer ir para o próximo nível se eu não sei o nível anterior. A matemática ela não é compartimentada, a matemática é sequenciada. Não se esqueça disso. Show de bola? Muito bem. Beleza? Passou? Observação 2. Nos casos em que o número não vem em forma de fração, consideramos o denominador, o valor que está aí embaixo, igual a 1. E é por esse motivo que ao invertermos, por exemplo, o número 3, temos como resultado 1 sobre 3, ou 1/3. Número 3, qual é o inverso dele? Não tem numerador? O denominador vale 1. Invertendo 1 sobre 3. É isso que eu estou falando. Nunca se esqueça disso. Todo número está dividido por 1. Ou, em outras palavras, todo número que não está na forma de fração possui denominador igual a 1
E na hora de invertermos esse número, o número 1, que antes estava embaixo, passa a ficar em cima. E o número que estava antes em cima, passa a ficar embaixo. A gente já viu isso. A gente já falou disso. Tá tudo nota 10. Então tá lá. Quando temos uma fração elevada a um expoente, para resolvermos ela, elevamos tanto o numerador quanto o denominador. Eleva todo mundo. 5 décimos elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 10 ao quadrado, 100. Beleza? Simplificando, eu sou obrigado, dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 20. Simplificando, porque eu sou obrigado, 1/4. O que isso quer dizer? Que 5 décimos elevado ao quadrado é igual a 1/4. Por quê? Por conta das simplificações, ok? Bom, e aqui tanto faz. Olha para cá. Simplificar depois, lá no final, ou simplificar antes. Quanto que dá 5 dividido por 5? Dá 1. Quanto que dá 10 dividido por 5? Dá 2. E quanto que é 1 ao quadrado? 1. E quanto que é 2 ao quadrado? 4. Olha que beleza. Tanto faz simplificar antes ou simplificar depois, você chegará exatamente no mesmo resultado. Ok? Invariavelmente. Invariavelmente. Então, vamos lá. Presta bem atenção. Vamos lá. Então, vamos fazer 5 décimos elevado a menos 2. Porra. Elevado a menos 2 não dá. Por quê? Porque o sinal é negativo. Ah, então ele tem que virar positivo? Tem que. Inverte a base. 10 sobre 5 elevado ao quadrado. Beleza? Agora, olha. 10 ao quadrado, 100. 25 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Simplificando. 20 sobre 5, simplificando. 4 sobre 1. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Perfeitamente o inverso. E quanto que dá 4 dividido por 1? Dá 4. Isso. Simplificando depois da conta. E simplificando antes? Presta bem atenção. 5 décimos elevado a menos 2. Inverte a base. 10 sobre 5 elevado ao quadrado. Pera. Quanto que dá 10 dividido por 5? Não dá 2? 2 ao quadrado dá quanto? 4. Porra, muito mais fácil, Fabrício. Muito mais fácil. Nem sempre vai dar para simplificar. Nem sempre vai dar para simplificar, ok? Mas quando dá, você percebeu, né? Bom, é uma escolha sua. Ah, eu prefiro simplificar no final. A gente já falou sobre isso. Ah, eu prefiro simplificar antes. É problema seu. O jeito mais correto é o seu jeito. Quem vai fazer a conta é você, não o meu. O seu é o mais correto sempre. Eu prefiro no final. Eu prefiro antes. O seu jeito é melhor que o meu. Sabendo que o resultado sempre será o mesmo. Entendido? Expoente negativo. Então, existe expoente negativo? Não. Não existe expoente negativo. Existe expoente negativo? Não. Não existe expoente negativo. Tem que trocar para positivo e inverter a base. Muito bem. Apagando nossa brincadeira, próxima propriedade. Potência multiplicando potências de mesma base, você já sabe, né? 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Tudo mesma base? Sim. O que eu faço? Repete a base e soma os expoentes. Pronto. Acabou o problema. Aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 3 menos 1 vezes 3 ao cubo. Todos mesma base? Sim. Repete a base. 2 menos 1 dá 1 mais 3. Pronto. 81. Resolvido o problema. Show de bola? Então você já sabe.
Potências de mesma base. Ah, Fabrício, por que somar os expoentes? Ah, que bom. Olha para cá. A elevado ao quadrado, eu estou botando uma base qualquer, tá? Vezes A elevado ao cubo. O que é A ao quadrado? Não é A vezes A? Vezes, só para mudar, só para você enxergar. O que é A elevado ao cubo? Não é A vezes A vezes A? Então, pera. A letra A não está sendo multiplicada 1, 2, 3, 4, 5 vezes? Isso é a mesma coisa que A elevado à quinta. Sim ou não? Por isso, repete a base. 2 mais 3. Opa! Show de bola? Próximo. Dividindo, mesma coisa. O que é 2 elevado à sétima, Fabrício? Olha aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. O que eu faço? Simplifica. Tá tudo. Só pode simplificar se estiver multiplicando. Dividindo, somando ou subtraindo, pode simplificar? Não. Só pode simplificar quando estiver multiplicando. Somando, subtraindo, dividindo, pode simplificar? Não. Só pode simplificar quando estiver multiplicando. Lembra? 2 corta com 2, 2 corta com 2, 2 corta com 2. 1, 2, 3, 4. O que sobrou? 2 elevado à quarta. Por isso que é repete a base e subtrai os expoentes. É sempre o de cima menos o de baixo. Sempre igual a 2 à quarta. Então, se fosse 2 ao cubo dividido por 2 à sétima, repete a base e subtrai os expoentes. Sempre o de cima menos o de baixo. 2 elevado a menos 4. Opa, e como é que faz o menos? Ah, inverte a base. 1 sobre 2 elevado à quarta, que dá 1 sobre 16. Ah, sempre o de cima menos o de baixo. Sempre, sempre. Dando positivo ou negativo não interessa. É sempre o de cima menos o de baixo. E se der negativo, você já sabe como faz. Show de bola? Muito bem. Potência da potência. Olha aqui, ó. 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, presta bem atenção. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. E isso, quantas vezes? 3 vezes. Então, fica 2 vezes 2, 1. Vezes 2 vezes 2, 2. Vezes 2 vezes 2, 3. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado à sexta. Por isso que é repete a base e multiplica os expoentes. Pronto. Beleza? Próximo. Multiplicando potências de um mesmo expoente. Presta bem atenção. Expoente 3, expoente 3. Tá vendo? Mesmo expoente. Multiplicando. Não falei somando, nem subtraindo, nem dividindo. Ok? Então, basta multiplicar as bases. Multiplica somente as bases e mantém o expoente. 2 vezes 3, 6 elevado ao cubo, 216. Ou, se você preferir, faz a conta toda. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. O inferno. 8 vezes 27. 8 vezes 7, 56 vai 5. 8 vezes 2, 16 mais 5, 21. Olha aqui, ó, 216. Olha aqui, ó. Ah! Viu que dá a mesma coisa? Show de bola? Próxima propriedade, dividindo potências de mesmo expoente. Dividindo potências, exatamente a mesma coisa. Beleza? Mesmo procedimento da multiplicação.
4 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 sobre 2, todo mundo elevado ao cubo. Beleza? Você divide primeiro 4 dividido por 2, dá 2. E 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ou, se você preferir, quanto que dá 4 elevado ao cubo? 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Dividido por 2 elevado ao cubo, quanto que dá 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E quanto que dá 64 dividido por 8? Dá 8. Opa, exatamente a mesma coisa, olha lá que beleza. Tranquilo? De boa? Próxima. Expoente fracionário. Amigo, você precisa entender o seguinte. Quando a gente estudou potências na nossa vida, a gente percebe que todos os nossos expoentes, eles são números inteiros e positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito. Só que você precisa entender que o expoente não tem que ser necessariamente um número inteiro. O expoente pode ser qualquer coisa, não é nem número. O expoente pode ser qualquer coisa. Uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau, uma matriz, um número complexo, qualquer número real, pode ser π, pode ser qualquer coisa. O problema é que a gente não sabe, a matemática não sabe trabalhar nem com o expoente quando ele é negativo, que a gente já viu a propriedade, inverte a base e troca o sinal de negativo para positivo. Nem muito menos quando o expoente não for inteiro. Então, quando o expoente não é inteiro, a gente tem que dar um jeito de transformar esse expoente inteiro ou utilizar um artifício matemático, que é exatamente o que você vai ver agora. Beleza? Isso vai servir para qualquer coisa. Entenda isso, tá? Então, você precisa entender que quando o expoente não for o número inteiro e positivo, eu tenho que dar um jeito de transformá-lo em número inteiro e positivo. Ele vai ter que virar isso, senão eu não consigo trabalhar com expoente de forma nenhuma. Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro passo, transformar o expoente em número inteiro e positivo. Beleza? Por isso que a gente tem que falar que isso é de fundamental importância. Vem comigo, dá uma olhada aqui. Expoente fracionário. Expoente fracionário é o que se conhece como radiciação. Veja um exemplo, ó. Exemplo. Quanto é 4 elevado a menos o seno de π sobre 6? Aí você tá pensando comigo, pô, Fabrício, pelo amor de Deus, para de fumar maconha uma hora dessa, não faz isso não, meu irmão, eu não sei nem fazer 4 elevado ao quadrado, você quer menos seno de, porra, tu tá de sacanagem. Essa porra não existe, impossível. Não, é possível. Lembra do que eu te falei? Eu não sei trabalhar nem com expoente negativo, nem quando ele não for um número inteiro. Nunca se esqueça disso. Então dá uma olhada no passo a passo. O passo a passo é transformar o expoente num valor conhecido. Então a primeira informação matemática que você tem a obrigação de saber é que π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus. Então o 4 elevado a menos seno de π sobre 6 fica menos seno de 30 graus. Aí vem a segunda informação matemática que você tem a obrigação de ter na sua cabeça. O seno de 30 graus é meio. Isso você tem a obrigação de saber até morrer. Então fica 4 elevado a menos meio. Terceira obrigação que você tem que saber. O expoente tem que ser positivo. Tem que ser positivo. Ele nunca poderá ser negativo. E aí ficou 1 sobre 4
pelo fato dele ser negativo, eu inverto a base, lembra? Elevado a 1 sobre 2. Show de bola? Bom, neste momento, a gente chegou no famoso expoente fracionário. Aí vem o quarto passo que você tem a obrigação de saber. Como trabalhar com expoente fracionário? O expoente fracionário é o que nós chamamos de regra da fofoca. O que é a regra da fofoca? Quem está por cima está por dentro do assunto, quem está por baixo está por fora do assunto. Dá uma olhada. Fica 1 sobre 4. Pelo fato do expoente ser uma fração, a fração me indica o sinal de raiz. Regra da fofoca. Quem está por cima está por dentro do assunto. Quem está por baixo está por fora. Então você percebeu que virou a raiz quadrada de 1 sobre 4 elevado a 1. Bom, como você já viu também na propriedade, 1 elevado a 1 dá 1 e 4 elevado a 1 dá 4. E raiz quadrada eu não preciso colocar o quadrado na raiz. Fica a raiz de 1 sobre 4. E qual é a raiz de 1? 1. Qual é a raiz de 4? 2. Então pronto. 4 elevado a menos seno de π sobre 6 é igual a 1 sobre 2. É isso que você precisa enxergar. Os expoentes, eles precisam ser números inteiros e positivos. Caso não seja positivo, seja negativo, eu inverto a base e troco o sinal de positivo para negativo. Eu sou obrigado a fazer isso sempre. E caso o expoente seja um número com vírgula, ou se você preferir uma fração, aí eu sou obrigado a utilizar a regra da fofoca, que é a radiciação. Coloco o sinal de raiz e lembro, quem está por cima está por dentro do assunto, quem está por baixo está por fora dele. Volta. Vamos imaginar uma conta qualquer, bem louca, tipo... Deixa-me ver o que eu posso fazer aqui. Botar um exemplo bem legal aqui pra gente. 2 elevado, olha que coisa maneira, 2 elevado a 60%. Aí tá, agora sim. Agora tu botou pra fuder. Não. Calma. O expoente já é positivo? Graças a Deus o expoente já é positivo, não vou precisar inverter a base. Segundo, o que são 60%? É 2 elevado a 60%. Corta 0 com 0. E dá para simplificar 6 com 10? Dá. Dá para simplificar com 2. É 2 elevado a 3 quintos. Beleza? Bom, toda vez que o expoente for fracionário, eu tenho que lembrar a regra da fofoca. 2, sinal de raiz. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Então, isso ficou raiz quinta de 8. Por quê? 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Mesmo assim, mesmo, digamos 3 elevado a 0,3333 reticências. Pô, Fabrício, ele está elevado a uma dízima periódica. Bom, vou até botar o sinal de menos. Menos 0,3333. E aí você tem que lembrar de novo. Sei trabalhar com expoente negativo? Não. Então ficou 1 sobre 3 elevado a 0,3333 reticências. Beleza. E 0,33333 reticências, eu tenho que lembrar que é 1/3, que eu inverti a base para ficar positivo, elevado a 1/3, que é 0,3333. Bom, se o meu expoente é fracionário, vira a regra da fofoca. Então, bota o sinal de raiz, bota a base dentro da raiz 1/3. Quem está por cima, está por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Então, isso ficou raiz cúbica
de 1/3. Beleza? Tranquilo? Esse, senhoras e senhores, é o famoso expoente fracionário. Então, a partir desse momento, você nunca mais vai poder dizer que não sabe trabalhar com expoentes. O expoente pode ser... se for uma equação de segundo grau, vai ter que resolver Bhaskara e ver as raízes da equação de segundo grau. E se for um número complexo, vai ter que resolver a equação e chegar a um valor. Seja ele um número fracionário, aí eu uso a regra da fofoca, seja ele um número inteiro e positivo, que aí eu faço a potência do jeito que eu sei fazer. Entendido isso? Então, a partir desse momento, você viu 3 exemplos de como pode funcionar os expoentes. Nunca mais se esqueça, expoente pode ser qualquer coisa. Qualquer número complexo, equação, matriz, como nós vimos, função trigonométrica, equação de segundo grau, o expoente pode ser qualquer coisa. Para que eu possa trabalhar com o expoente, ele tem que ser um número inteiro e positivo. Show de bola? E se for fracionário, tem que ser positivo. Não consigo trabalhar com expoente negativo. Se ele for negativo, primeiro eu torno ele positivo, que é só inverter a base. Lembrou? Se ele for número inteiro, aí é fazer potência do jeito que eu sei. Se ele for fração, regra da fofoca. Então, toda vez que eu tiver um número com vírgula no expoente, a primeira coisa que eu faço é transformar ele em fração e usar a regra da fofoca. Entendido isso? Pegou a visão? Tranquilo. Beleza. Próximo. Elevado do elevado. É o número Google. Número Google. Aqueles números de 2 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Beleza? Ou seja, para resolver esse número, eu tenho sempre que atenção que isto é diferente disso. Entre parênteses, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 elevado à oitava, que é igual a 256. Acabou? Entre parênteses é assim. E quando não tiver parênteses, como você está vendo? Quando não tiver parênteses, você começa resolvendo de cima para baixo. 2 ao quadrado dá 4. Então você escreve agora. Minha Santa Margarida. 2 elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2. Beleza. Aí 2 ao quadrado dá quanto? 2 ao quadrado você tem que sempre fazer de cima para baixo. 2 ao quadrado dá 4. Então fica 2 elevado a 2 elevado à quarta, que é 2 ao quadrado, 4. E quanto que dá 2 elevado à quarta? 2 elevado à quarta é 16. Então fica 2 elevado a 16. Olha a diferença disso para isso. 2 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 elevado à oitava. Tá vendo que são coisas bem diferentes. Sim ou não? Então, quando estiver entre parênteses, é a propriedade de potência que você multiplica todo mundo. E quando não tiver entre parênteses, aí você vem resolvendo de cima para baixo. Tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Você não pode resolver de baixo para cima. Tem que ser de cima para baixo, ok? Não é potência de uma potência, aquela propriedade que nós vimos, mas sim a base elevada a um expoente e este expoente elevado a outro expoente e assim sucessivamente. E deve ser resolvido de cima para baixo, veja. 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, primeiro, tenho que resolver 3 elevado ao quadrado, que dá 9. E aí, sim, fica 2 elevado à nona. Tá vendo? Que dá 512. Sempre de cima para baixo. Nunca de baixo para cima. Sempre de cima para baixo. Nunca de baixo para cima. Beleza? Tranquilo? Com isso, senhoras e senhores, nós vimos
tudo sobre propriedades de potência. Tudo. Potências e propriedades. As potências que você tem que saber, as propriedades que você tem que saber. Tudo. Não esquece, qualquer número elevado a zero dá 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Se a base for 0, resultado é 0. Se a base for 1, resultado sempre será 1. E aí você viu todas as potências que você tem que decorar. Propriedades de potência, se é par, sempre positivo, se é ímpar, o sinal da base. Multiplicando mesma base, soma os expoentes, dividindo mesma base, subtrai os expoentes, sempre de cima menos o de baixo. Entre parênteses, que é a potência de uma potência, multiplica os expoentes, beleza. Quando você está multiplicando o mesmo expoente, multiplica a base, mantém o expoente. Quando está dividindo o mesmo expoente, divide a base, mantém o expoente, beleza? Expoente fracionário. O expoente fracionário são aquelas equações loucas. Seno, 0, tem que virar fração, regra da fofoca. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. E o famoso elevado do elevado, que a gente tem que vir resolvendo de cima para baixo. Você sabe tudo de potência. Quais potências tem que saber e quais são suas propriedades. Isso tudo será usado num exercício só. Essas são as ferramentas. Eu estou te apresentando o martelo, a chave de fenda, o parafuso, o prego, o alicate e a chave de grifo. Operação com fração, operação com vírgula, potência. Eu estou te apresentando as ferramentas que você tem que saber para poder resolver as equações. Show de bola? Memoriza. Você precisa ter isso na mente. Beleza? Um forte abraço a todos e até nossas próximas videoaulas. Valeu, tchau, tchau.